Quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a fazer uma autoanálise de mim mesmo. E o texto bíblico que acabamos de ler, ele trata da videira, que é Cristo, o lavrador, o agricultor, que é o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e os ramos, que sou eu e você, que é isto. Então eu já começo a pregação fazendo uma pergunta. Na verdade eu coloquei até um título: qual tipo de ramo você é? E quem somos nós nesta manhã? Eu tenho certeza absoluta que ao final desta pregação você irá pensar de uma forma diferente e a pergunta será outra. Então, como você se classificaria nesta manhã? E o texto nos convida a refletir sobre os tipos de ramos. E quero nesta manhã destacar 4 características muito importantes de cada ramo. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês nesse momento, no verso 2, que diz: todo ramo que estando, diga, estando em mim, não der fruto, ele corta. Diga, corta. Eu quero frisar neste verso, que eu acho que é a palavra que destacou e que trouxe ao meu coração uma dúvida, porque eu penso na minha seguinte forma: quando a gente vai montar um esboço, para quem prega aqui, eu comecei há pouco tempo, e assim eu tenho muita dificuldade, só o Espírito Santo mesmo para me conduzir. E eu entendo que certas palavras na Bíblia a gente não pode levar o seu, como é que eu posso dizer? Até me perdi aqui na palavra. O significado da palavra não pode ser tão literal. Porque a gente está falando de coisas terrenas na nossa vida, mas a gente também tem um mundo espiritual. Então, eu fui pesquisar essa palavra corta, porque terrenamente falando, é eu pegar aqui uma planta, eu vou lá, pego uma tesoura, uma faca, cortei, separei. Esse corta aqui, ele é diferente. E quando eu pesquisei, estava escrito dessa maneira. Porque para nós ele é simplesmente eu pegar uma planta, cortar aquele ramo que está murcho, que está caído e jogar ele fora. E olhar, a planta está muito linda agora, porque aquela folha seca, aquilo já eu retirei, mas não. Esse corta para o mundo espiritual no qual vivemos é diferente. E no contexto de João, a palavra cortar traduz o grego airo, que tira, diferentemente da interpretação punitiva, porque a gente pensa assim, a gente está fazendo algo, vou cortar. É igual quando a gente está numa empresa e a pessoa fala assim: eu preciso dar um corte de funcionário aí porque a empresa está quebrando, eu preciso diminuir o quadro de funcionário, vou dar um corte. Não é sobre isso. E aí ele fala, diretamente, ele passa uma interpretação punitiva, carrega, mas na palavra, no espiritual, é o levantar, é você restaurar, erguer, carregar. E o lavrador levanta ramos caídos para dar luz e produtividade, indicando o cuidado divino em vez de descarte. Então, nesta manhã, possa acontecer, eu não sei, eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas pode acontecer que hoje você chegou aqui caído, desanimado, destruído, e eu tenho algo para te dizer: o Senhor está aqui para te levantar nesta manhã. Porque, se você observar, no verso, ele diz que estando em mim, apesar dele estar um ramo que não dá fruto, mas ainda permanece em Jesus, na videira, que é Cristo. Então, a gente tem que entender, é a mesma coisa que eu olhar para o irmão e dizer assim: ele não serve mais para nada, então vamos deixar ele no cantinho. Não. Deus não quer isso. O lavrador, ele quer restaurar, ele quer trazer que todos os ramos possam estar enxertados na videira, que é Cristo. E nesta manhã eu preciso dizer isso à igreja: você, por mais desanimado que você entrou nesta manhã aqui, entenda que você está nele ainda. Porque toda manhã você tem buscado, todos os dias você está aqui, às vezes não pela força do seu braço, mas é pela força do Espírito Santo. Quantas pessoas nesta manhã às vezes levantaram e pensaram assim: eu não quero ir para a igreja hoje, mas algo te impulsionou. É o Espírito Santo. Então, você estando em Cristo, mesmo desanimado, mesmo destruído, você precisa ser levantado. E como isso vai ocorrer, irmã Valquíria? Eu vou te dizer. Pensa num pai e uma mãe corrigindo um filho.
A gente que é mãe, vocês que são pais, isso dói na gente, né? A gente, quando chama a atenção do nosso filho, ele chora e a gente não quer. Às vezes a gente quer abrir mão de uma correção para estar fazendo a vontade da criança, mas isso não é correto. Eu tenho certeza que Deus não faz isso conosco. A disciplina, é sobre a disciplina que eu tenho que falar. Deus, Ele quer corrigir nós. E às vezes essa correção vai machucar, vai doer. Mas Deus, Ele faz tudo com intencionalidade. Ele sabe que o que Ele está fazendo vai ser bom para a sua vida, independente do que você esteja passando. Às vezes uma palavra contrária. Então, você precisa entender a correção de Deus e a disciplina para que você seja erguido na videira. Porque às vezes você pode entrar por aqui, cabisbaixo, triste, puxa. Às vezes vem um irmão, te abraça, te fala uma palavra amiga, uma palavra que é abençoada e fala diretamente ao teu coração. Isso é o cuidado de Deus para a tua vida. E então, Deus levanta o ramo caído. É o crente que está desanimado e até às vezes errante. Sabia disso? Eu tenho errado, eu tenho falhado, mas você ainda continua a buscar ao Senhor. Tenho certeza que dentro do seu coração, Deus, Ele sabe que de repente você não queria estar tendo certas atitudes, falando certas coisas, mas é preciso que você se permita ser disciplinado e corrigido pelo Senhor. Caso contrário, nada irá mudar. Nada de diferente vai acontecer na vida de cada um de nós aqui. Então, para que ele receba a luz, que é a presença de Deus, e produza frutos, muitos cristãos não produzem frutos porque simplesmente deixaram de confiar no Senhor, ou então até mesmo a tua queda não é culpa de Deus, é a culpa sua. Você se permitiu fazer com que pessoas ou atitudes suas fizessem você cair. A gente precisa estar firme e a gente precisa crer no Deus que a gente serve. Porque quando a gente fala assim, eu confio no Senhor, e às vezes a gente está necessitando de alguma coisa, a gente entrega, mas entrega integralmente, de todo o teu coração, ou não, a gente fica meio titubeando, na dúvida. Isso vai acontecer, é claro, nós somos humanos, nós somos falhos, mas o nosso espírito precisa vencer a nossa carne diariamente. E é isso que eu quero dizer a vocês nessa manhã. Creiam no Senhor, entrega no Senhor tudo aquilo que angustia você, até aquilo que é de bom. E eu quero continuar e dizendo que através da correção da disciplina, pois se você está em Cristo, você tem vida. É Deus que olha para você e diz assim, poxa, olha como é que está meu filho. Eu fico assim, imaginando na minha cabeça, Deus olhando você desanimado, mas Deus está ali, às vezes não respondendo uma oração tua, mas é porque tudo acontece no tempo determinado do Senhor. E você às vezes vai desanimando e dizendo assim, parece que Deus não está me ouvindo, não está vendo o meu sofrimento. Ele permite porque Ele quer tratar você e quer fazer com que você se levante e produza e continua dando mais frutos no reino de Deus. É isso que Ele quer de nós. E nessa manhã isso falou muito forte no meu coração, porque quando eu entrei aqui, eu era esse ramo. Eu era um ramo caído. Mais à frente, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. É muito difícil. Você luta, parece que algo te puxa para trás. Mas você precisa ser perseverante e confiar em Deus. Aceite a disciplina do Senhor para a sua vida. Não questione a Deus. Não murmure, não reclame. Apenas creia nele e confie no processo, que eu tenho certeza que a resposta final é vitória. Com certeza. Esse é o primeiro ponto. Eu estou falando daquele ramo que está caído, mesmo estando na videira, mas ele precisa ser erguido. Todos aqui comigo até o momento? Todos entenderam? Graças a Deus. Agora eu quero chegar no segundo ponto, ainda no verso 2, se você puder, se acompanha, que está assim, ó. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Olha essa palavra, ainda. E eu frisei aqui agora a palavra limpa, né? E eu vou para o verso 3 também. Ó, dá uma olhadinha na Bíblia de vocês. Vocês
por causa da palavra que eles têm falado. Então, o que acontece agora com esse ramo? É um ramo que está enxertado na videira, ele produz fruto, porém, ele precisa de ser podado, para que ele possa gerar ainda mais frutos. E é dessa limpa que eu quero falar também com a igreja nesta manhã. Que no contexto bíblico que eu também pesquisei, ele fala, podar, vem do grego kataio, que significa limpar, purificar ou expurgar. É uma ação de Deus para remover o que é inútil ou aquilo que impede o crescimento visando maior frutificação. A poda não se trata de uma punição, mas sim uma purificação alinhando o cristão com a vontade de Deus. E é sobre essa poda que eu quero falar. Tem cristão, né, eu falo de um modo geral, que às vezes já se sente aprovado por Deus, que ele já atingiu o nível necessário de santidade e acha que está tudo bem. E Deus falou fortemente ao meu coração, não, porque a gente não fala que a gente sempre quer mais de Deus, mais do Senhor e menos de nós? Então, o Senhor, Ele também quer ver a nossa intenção. Ele também quer que nós cresçamos no reino. E quando eu estava fazendo o esboço, veio muitos pensamentos à minha mente. E uma árvore que é frutífera, ela está na igreja. Mas aí eu vou falar por mim, tá? Vamos lá. Eu comecei, estou aqui congregando há anos, aqui na Igreja Nova do Pantanal, entrei para o Ministério de Louvor, hoje eu sou líder. O pastor me deu a oportunidade de pregar, eu estou legal. Poxa, eu estou bem na fita. Aí Deus, eu fico imaginando, Deus olha para mim e fala, peraí, tu está se sentindo, né, demais. Calma aí, eu vou te passar uma tesoura aqui em você, tá? E Ele começa a permitir coisas para acontecer que não é o meu eu, é o eu do Senhor na minha vida. E é sobre isso. Às vezes você se sente santo demais em achar a ponto que está tudo bem, sendo que está mesmo. Será que você não precisa ser podado para que você venha dar novas folhas, novos frutos para o reino de Deus? E aí eu comecei a pensar na minha caminhada, e às vezes eu paro e penso que o que eu faço ainda é muito pouco perto daquilo que Deus fez por mim, entregando Jesus na cruz por mim e por você. É muito pouco. Então, o cristão já aprovado por Deus, já atingiu o nível necessário de santidade, uma árvore que é frutífera, mas Deus vê potencial. Então, assim, Deus não vai deixar você na sua zona de conforto, não. Não vai mesmo. Ele quer que você venha viver momentos extraordinários com Ele, te levando no mais profundo. E você, lembre-se, você é escolhido. A tua existência, ela tem propósito. Mas é quando a gente se coloca à disposição. Então, galhos e folhas são as distrações. Quando Deus olha para você e está vendo você lá se sentindo, ou eu me senti natal dentro da igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas aí tem coisas que vêm tirando a minha atenção, que possa fazer com que eu gere mais frutos. Espera aí, eu vou podar a valquíria. E começa. E é dessas e é só, eu vou falar para vocês, é a distração. Né? Coisas supérfluas que tiram você do foco, fazendo vocês produzirem mais, e você acaba só entregando, isso aqui tá bom. Não, para Deus a gente tem que entregar o nosso melhor, aquilo que a gente tem de melhor. E pasme, Ele te conhece, sabe até onde você pode ir e o que você pode entregar para Ele. E se Ele tiver que te podar para você entregar aquilo que você tem, Ele te criou, Ele sabe quem você é. Então não adianta você dizer, eu posso até ali. Quem não lembra de Moisés, quando teve o seu chamado para ir até Faraó? O que ele fez? Ele recuou, dizendo que não tinha uma boa oratória. Ele colocou uma dificuldade diante de Deus, mas Deus não estava nem aí para o que ele estava falando. Sabe por quê? Porque o Senhor falou, você vai. Mas Deus ainda foi muito misericordioso, mandou o seu irmão Arão para ir com ele, para ajudá-lo. Ele ultrapassou o limite. E Moisés gerou muitos frutos, e hoje ele é considerado na Bíblia um homem de fé, e que falava face a face com o Senhor. E eu quero falar
dessas folhas e desses galhos que crescem em nós, que nos deixam tão bonitos, mas às vezes não tem tantos frutos. E eu citei 3 homens da Bíblia. Apesar de eu ser o Dia da Mulher, eu citei 3 homens da Bíblia. Que foi Davi. Porque Davi ele enfrentou conflitos familiares. Absalão enfrentou seu pai. Ele queria ser maior que seu pai. E ele foi muito sábio. A luta contra Golias. Calma aí, não, acho que eu aprendi aqui. Davi. Tá certo. Os conflitos familiares. Absalão. Tá correto, é Absalão, né? Tá certo. Né? A luta contra Golias. Um rapaz franzino diante de um gigante. Ninguém acreditou nele. Mas ele teve fé e ele acreditou, ele confiou e derrubou o gigante. Olha só o que Deus faz com Davi. E ele avança. Ele não para só, ele parou lá no gigante? Não. Ele viveu coisas mais profundas com Deus, mas ele também falhou. Ele foi um homem adúltero. E ele também foi muito perseguido pelo rei Saul. Porque entre provações e dificuldades que Davi sofreu durante a sua caminhada, a sua trajetória, Davi foi marcado pela sua fé e arrependimento. Ele era um homem que se arrependia. E no final de tudo isso, apesar de tudo que ele viveu, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Quando o Senhor ele olha para mim, ele olha para você, ele não vê só os seus erros, não. Ele encontra na criação que é dele potencial para poder frutificar. E o que nós devemos fazer é acreditar e nos colocar na brecha para que o Senhor venha nos tratar e que alcancemos para o reino coisas para a glória e honra de Deus. E eu também quero citar Moisés, que também passou por várias provações, perigos físicos, porque na época, no período em que Faraó deu a ordem para que matassem todos os meninos hebreus, o que a mãe dele fez? Colocou ele lá no cestinho no rio Nilo e confiou em Deus. Tu acha que ela confiou em quem? Poderia ter acontecido alguma coisa com ele, sim ou não? Sim, mas o Senhor o guardou, sabe por quê? Porque Moisés tinha algo especial para Deus e o Senhor iria usá-lo para um propósito muito grande. Tirou o povo do Egito, enfrentou o Faraó, mas ainda assim ele não conseguiu entrar na terra. E sabe o que eu achei interessante? Porque quando eu fui fazer o esboço, eu vou lá na leitura, eu vou lá e leio para poder entender bem. E eu percebi, se não me falha a memória, o Senhor, quando conversava com Moisés, ele falava que ele ia morrer, que ele não ia entrar na terra, que ele não ia entrar. E eu não vi nenhum versículo, pelo menos o que eu não me recorde, ele reclamar com Deus sobre isso. Acho que só no final, né? É verdade. Mas assim, imagina, você está lá, fazendo aquilo que Deus está te mandando e sabendo que no fim tu vai morrer, tu não vai ver a bênção. Isso, sabe o que é isso? É você se colocar à disposição, não esperando em troca aquilo que Deus pode te dar. É você aceitar o que Deus colocou na tua vida e seguir, e caminhar. É sobre isso. Ele também sentiu insegurança e limitações, Moisés. Quem aqui não sente insegurança e limitações na nossa vida diária? Quantas vezes a gente passa por situações circunstanciais, às vezes tem coisas rápidas, mas que vêm nos afligir momentaneamente ou então por um tempo longo, provações em sua liderança. Ele foi um grande líder, Moisés, no deserto. Teve que aguentar aquele cara, o tal do Corá. Ele teve um esgotamento físico e emocional, gente. Porque tudo que acontecia de ruim, vamos a Moisés, vamos até Moisés. Era murmuração, escassez, solidão, sobrecargas. Mas ele pensou até em desistir, mas Deus não permitiu, porque Deus sabia quem ele era e sabia até onde ele ia chegar. Então o que aconteceu? Ele teve a desobediência em Meribá. O Senhor, o povo lá murmurando, pedindo água, quero água.
irado com o povo, Moisés foi até Jesus e falou. E Jesus falou, fale a rocha. E ele foi lá e pegou seu cordão e pá, deu uma pancada na rocha. Saiu a água? Saiu, porque o Senhor falou que ia entregar água. Então ele cumpriu aquilo que ele falou. Mas, embora a água tenha saído a ação, mas para Deus foi uma falta de obediência e reverência a Deus diante do povo. Então a gente precisa ter esse cuidado. A desobediência é algo que te afasta de Deus completamente. A gente precisa entender o que é de Deus para a nossa vida. Não somos nós que temos que falar, Senhor, eu quero isso. Não é nós que determinamos. Se o Senhor falou, é isso, aceita. Mas apesar de todas essas dificuldades que Moisés enfrentou, a palavra descreve como um homem de fé, que falava face a face, eu já tinha falado isso anteriormente, e demonstrava total dependência, porque Moisés, durante o seu percurso no deserto, com o povo do Egito, tudo que ele tinha dúvida, ele consultava o Senhor. Também é uma coisa que nós precisamos fazer. Muitas das vezes nós tomamos a nossa atitude e não consultamos a Deus. Aí quando dá errado, caramba, Senhor. Aí eu fico imaginando Jesus falando assim, tu nem me perguntou nada, tu não me pediu opinião, tá vendo? Então é uma coisa que a gente também faz o tempo inteiro. E se eu fizer isso? Vou fazer. Senhor, eis aqui a minha dúvida. O que o Senhor acha que eu devo fazer? Que atitude eu devo tomar? Que palavra eu devo falar? Que caminho eu devo seguir? Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar em tudo na nossa vida que vamos realizar, coisas grandiosas e abençoadoras acontecem nas nossas vidas. E a gente precisa entender a importância da presença do Senhor na nossa vida. Porque a gente tem uma mania feia de só lembrar de Deus quando tudo está mal. A gente tem uma mania feia de só reclamar com Deus quando a gente já fez tudo, preparou tudo, e quando na hora do resultado final, aí a gente lembra que Deus está lá. Vai no processo inicial, durante e até o final com Ele. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E se também não der certo, é porque algo maior Ele quer ainda te mostrar. E não tem como não falar de Paulo. Agressões físicas, açoites, chicoteadas, ele foi até dado morto, prisões, vivia encarcerado, mas mesmo dentro da prisão, ele não abandonou a Deus e nem abandonou nem afastou da sua fé, ele ficou firme. E fora as perseguições, essas provações foram vistas por Paulo não como uma derrota, mas como uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar em sua fraqueza após sua conversão. Tornou-se um dos maiores missionários do cristianismo. O homem que perseguia, agora era um missionário, fazendo ID. E ele fez isso com muita excelência até o final da sua vida. E é desse ramo que eu estou falando agora, na segunda característica que eu estou trazendo para a igreja. É um ramo que, apesar de dar frutos, vai ter algum momento que vai ser necessário ele ser podado para que ele possa gerar mais frutos. Paulo, Moisés, Davi foram homens escolhidos por Deus que passaram por tantas provações. Mas o propósito de Deus era tratar estes homens. E é isso que Deus quer conosco nesta manhã, em todo o tempo da nossa vida. Ele quer nos tratar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos moldar e dizer, é esse o caminho que eu quero para o meu filho. E Deus, Ele sempre quer o melhor para nós, ainda que isso venha nos machucar. Mas a diferença é quando você entende o querer de Deus na sua vida. E aí você pensa, está doendo, mas eu sei que Deus está comigo, então tem um peso diferente. É diferente isso, como Deus está com a gente. Às vezes as pessoas murmuram, falam o tempo inteiro, mas esquecem que a gente tem um Deus poderoso e que é por nós.
E o terceiro ponto que eu quero falar, agora eu vou pedir para vocês irem lá na Bíblia, no verso 4, do capítulo 15, que diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. E o verso 5 está dizendo: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos que permanecem em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Já é um outro ramo. O permanecer em mim não se trata de uma escolha, é uma ordem. Vocês perceberam isso? Ele fala: permaneçam em mim. Ele não está fazendo uma pergunta: vocês querem permanecer em mim? Não, tá? Permaneçam em mim. E o que devemos fazer para que nós possamos permanecer em Cristo? É ter relacionamento com Ele, é ter intimidade com Ele, é você separar. Eu falo todo dia, mas eu pelo menos eu procuro estar todo momento falando com Deus. Quando eu estou indo para o trabalho, quando eu acordo, eu estou lavando uma louça, estou limpando a casa, estou no banheiro, o tempo inteiro. E essa permanência ela só acontece quando você de fato obedece, permanecendo nele, tendo intimidade através da oração, o teu devocional. É você entender que nem tudo de ruim que acontece é porque você falhou, às vezes é um livramento. Às vezes a gente precisa entender isso. Então, relacionamento, intimidade, comunhão com Cristo, é a leitura da palavra. Não tem como eu ser amigo de Jesus sem conhecer Ele. E é aqui, ó, é através da palavra que eu vou saber o que agrada ao meu Deus, o que desagrada a Ele, o que Ele pode fazer por mim, o que eu posso fazer também. Porque sem Jesus, igreja, nós não podemos fazer nada. E quando a gente está falando de um fruto, de um ramo que ele já é frutífero, mas que ele fala aqui, ó: eu sou no 5, verso 5, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele. Olha que forte. Porque se eu estou em Cristo Jesus, Ele está em mim. Esse dá muito fruto. Ele não está falando que dá fruto, ele dá muito, para a glorificação do Pai. E esse ramo é aquele ramo que quando a gente olha, esse ramo é você, tá? Em nome de Jesus, é aquele ramo que a gente olha. Já viu a jabuticabeira? Às vezes tem uns galinhos fininhos, lá na minha mãe tem. Galho fininho, cheio, lotado de jabuticaba. É você estar exalando o amor de Deus por onde você passa. Isso é dar muito fruto. É olharem para você e dizer assim: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Só o falar dela, só a presença dela, eu sinto a presença de Deus. É o muito fruto que Deus está querendo dizer. E é nesse nível, em nome do Senhor, que nós devemos chegar. E se alguém assim, louvado seja Deus. E todos esses frutos é para a honra de Deus, não é nada para a gente. E quando eu estava lendo isso, falando do muito, é sobre isso. Eu falei: ô Senhor, que eu chegue nesse nível contigo. Mas sabe quando isso vai acontecer? Eu obedecer Ele, permanecendo nele, buscando Ele com todo o meu coração, como cantamos nessa manhã. Porque não adianta você querer ser um ramo cheio de frutos se você não busca, se você não lê a palavra, se você não ora. Esse muito não vai acontecer na sua vida. Eu, infelizmente, tenho que te dar essa informação. E entender que somos totalmente dependentes da videira, que é Jesus.
Porque quando a gente se acha suficiente, a gente está falando para Deus que Ele pode ficar aí no canto dele, que eu estou legal sem o Senhor, tá bom? E não é isso que o Senhor quer. E se você está pensando dessa forma, você não vai dar muito fruto. E eu quero citar aqui o verso 9. Acompanhe comigo, por favor. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Deus, Ele está pedindo para você permanecer nele, no amor dele. Um amor que é tão grande, que é infinito, capaz de curar toda enfermidade que há na sua vida, capaz de curar dores físicas, capaz de curar a tua angústia, capaz de te perdoar por tudo aquilo que às vezes a gente faz e desagrada o coração de Deus. Permaneçam no amor de Cristo. Não há outro amor melhor que o dele. Um amor real, um amor verdadeiro. E no 10, ele ainda continua dizendo: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. É muito forte isso. Ele está mostrando a obediência dele com o Pai dele. Ele está querendo dizer que se nós fizermos a mesma coisa, nós vamos permanecer nele e ele em nós. Irmãos, eu já por diversas vezes, hoje não, mas por diversas vezes eu me sentia triste. E às vezes eu buscava meu esposo, na minha filha, em amigos, no trabalho. E depois Deus falou comigo: eu estou aqui. Eu tenho esse amor que vai, não é nem te completar, é um amor que vai transbordar. E quando você entende dentro da sua mente que o Senhor é suficiente na tua vida, não é você desprezar aquilo que as pessoas te oferecem como sentimento. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que se um dia você teve um dia mal, apesar das circunstâncias diárias, você tem que lembrar do amor que Deus tem por você. E isso vai te fortalecer e vai te conduzir na caminhada. E isso faz toda a diferença para as nossas vidas. Mas você precisa se agarrar nisso, permanecendo em Cristo Jesus, recebendo o amor que Ele tem por você. Ele te ama. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Ele te ama. É muito forte. E no verso 11, deixa eu encontrar aqui. Encontrei. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Você está alegre hoje? Sim ou não? Sim. Você é alegre? Olha a diferença da pergunta. O estar, que é algo circunstancial. Eu ganhei um emprego novo, eu estou feliz. Nossa, ela está feliz porque ela ganhou aquele emprego novo, vai começar a trabalhar, louvado seja Deus. Mas você é feliz, você é alegre. Você está alegre é por alguma coisa, ou por alguma pessoa, mesmo irmão, ganhou uma promoção, irmão, poxa, aconteceu. Caramba, irmão, que legal, parabéns, que Deus te abençoe. Agora, quando o dia não vem, você precisa manter a mesma alegria, porque Deus não é diferente quando você está bem, Deus não é diferente quando você está mal, Ele é o mesmo. Senhor, está difícil, mas eu estou alegre em Ti, porque eu sei que Tu me ama, porque eu sei que o Teu amor ele é real comigo, Ele é fiel, e é nisso que eu tenho que me apegar para que eu possa ter uma vida melhor, espiritualmente falando. Porque se você não está feliz com você mesmo, ou é feliz, como você vai fazer alguém feliz?
Então a gente precisa se apegar no amor de Deus e entender que a alegria é uma marca de Deus para nós. Nós somos cristãos felizes, nós somos alegres porque nós temos um Deus todo-poderoso que é por mim, que é por você. Aleluia! Eu já estou terminando. E o quarto ponto, aí eu vou ter que voltar lá. Vou lá no verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ninguém é salvo estando fora da videira. Lembre-se disso. Não tem como. Se você está fora de Cristo, não tem salvação para você. E a gente precisa entender que sem Jesus nós não produzimos absolutamente nada. E era o que eu mais temia na minha vida com Cristo. Eu falei, Senhor, eu quero frutificar. Enquanto eu estava aqui estudando, eu falava para o Senhor, e o Senhor falando comigo, Senhor, eu quero frutificar. Eu não quero ser só um ramo ali caído. E ramo, ele tem propósito, sabia disso? Ou ele é fruto, ou ele é fogo. São só esses dois. Você vai frutificar e você vai permanecer na videira frutificando para a honra e glória de Deus, ou você vai permanecer fora. E o exemplo que eu trouxe para esse quarto ponto e último é o exemplo da figueira, que é em Mateus 21, verso 18. Não precisa ler lá não, vou ler aqui para vocês. Na verdade, o que eu coloquei aqui não foi um verso, mas eu fiz um parafraseio. Eu coloquei assim: Jesus sentiu fome ao avistar a figueira, percebeu que só havia folhas e nenhum fruto. E quando eu pensei na figueira, eu imagino, que Jesus com fome, isso foi antes da morte dele, tá, gente? Antes, eu fico imaginando o Senhor indo naquela direção daquela figueira bonita, vistosa, mas não tinha nenhum fruto. E Jesus estava com fome. Então ele fez o que? Amaldiçoou. E ela secou imediatamente. Sabe o que é que eu penso? É quando a cristão vive de aparência. Está lá uma figueira linda, porém não tem fruto algum. Aquele tipo de que adianta você ter só a sua aparência e você não produzir fruto. Então é sobre isso também que eu quero falar nesta manhã. Não viva de aparência com Deus. Não adianta você mostrar para o Senhor aquilo que você não tem. Ele já sabe quem você é. A famosa propaganda enganosa. Só que você não está falando comigo. Eu posso enganar o pastor, posso enganar o irmão aqui, mas a Deus ninguém engana. Então não adianta você falar, que eu faço isso, faço aquilo. Mentira. Deus, ele sabe. E uma hora você vai ter que dar conta daquilo que você não fez. Sabendo que Deus te conhece, sabendo até onde você pode ir, porque Ele te fez, Ele te deu dons, e você às vezes recua, às vezes você guarda aquilo que Deus te deu. Para quê? Eu tenho vergonha. Não. Tem um louvor que fala, meus dons e talentos são para te servir. Meus dons pessoais são teus, Jesus. Então por quê? Pega esses dons que Deus te deu, e usa para a honra e glória dele. Não importa o que as pessoas vão pensar a teu respeito, faz a tua parte. Então viver de aparência é algo que Deus jamais vai aceitar. Porque Ele sabe quem você é, Ele te criou, Ele sabe como é que você pode proceder no reino de Deus. E quando você recua, quando você diz que não, você está negando aquilo que Deus te deu. Nós precisamos produzir. E eu finalizo com uma outra pergunta.
ou várias na verdade. Lá na frente eu perguntei, qual tipo de ramo você é? E eu finalizo dizendo, que tipo de ramo você quer ser? O que precisa ser levantado e restaurado? O que precisa ser limpo, podado? O que produz muito fruto para a glória de Deus? Ou o que não produz absolutamente nada? Que você saia daqui nesta manhã, pensativo, que ramo eu sou, meu Deus? Mas é a partir de agora eu quero ser esse outro ramo. E eu gostaria de pedir a permissão, pastor, de fazer algo. E eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui comigo. Por favor, eu não avisei, perdão, mas foi agora. A Daiane até perguntou, eu falei, não sei.